Olá, hoje é domingo, eu sou Suzana Barelli e eu trago aqui para vocês um resumo do que foi notícia no mundo do vinho nessa semana que passou. Foi uma semana de muito vinho português, né? E aí é preciso pontuar um pouquinho a importância de Portugal para o Brasil. Quando a gente pega os dados de países que mais exportam seus vinhos para o Brasil, Portugal está em terceiro lugar. Ele tem 15% do mercado pelos dados da consultoria Ideal, sendo que a França tem 10, a Itália tem 8 e a Espanha tem 6. Portugal está em terceiro lugar quando a gente pega todos os países. Chile é o líder, seguido pela Argentina e depois Portugal. Mas Portugal é o país europeu que mais coloca vinhos no Brasil. Isso acontece também, tem a questão da língua, tem a questão de ter uma ligação entre os dois países, mas também tem a questão de que Portugal é um país que investe muito aqui no mercado brasileiro. E o brasileiro é um consumidor, assim, ele gosta de provar o vinho. Então, assim, ele tendo a oportunidade de provar o vinho, ele acaba gostando e comprando. Então, é uma ação, eu acho, muito esperta de Portugal. E essa semana teve um evento grande, que é uma feira de vinhos que a Vini Portugal promove, o que ajudou a trazer produtores para o Brasil. Mas antes de falar da Vini Portugal, eu queria trazer, acho que o grande evento que teve de vinho português essa semana foi o lançamento da safra 2015 do Barca Velha, que é o tema da coluna que eu escrevi para o Estadão. O Barca Velha é um dos grandes ícones de Portugal. Ele foi elaborado a primeira vez em 1952. Ele está na sua 21ª safra, o que mostra bem que o vinho não é elaborado todos os anos. Tem anos que o vinho nem vai para frente, tem anos que o enólogo fica na dúvida entre vai ser um reserva especial ou vai ser um Barca Velha. É uma dúvida importante. O Barca Velha, por exemplo, o 2015, chega ao Brasil pelo preço de R$ 10.860, a Rio que vai trazer, e o reserva especial custa ao redor de 4, quase 5 mil reais. E o Luiz Sotomayor, que é um enólogo, ele toma essa decisão, ele vai acompanhando o desenvolvimento do vinho, o amadurecimento do vinho, e em algum momento ele decide se é Barca Velha, que aí tem um vinho que vai ter um potencial de envelhecimento maior, ou se ele é reserva especial. E essa safra de 2015, outra coisa que é interessante, é que pela primeira vez ela tem o Sousão. Sousão é uma uva que é mais usada no vinho do Porto e que entrou no blend com 10%. O Barca Velha é Touriga Franca e Touriga Nacional, cada um com 40 e poucos por cento, e tem também 5% da Tinto Cão. Bom, além disso, essa semana ela começou, bem, na verdade, na segunda eu estava degustando lá na Texture Wines, lá na Enoteca São Vincent, os vinhos da Texture Wines, que é um projeto na região do Dão, que eu gostei bastante, tem um vinho com atenção e tudo mais. E na noite eu provei o vinho da Barroca da Malhada, que é um vinho da região de Beira. Em comum a esses dois projetos que eu provei, são dois vinhos elaborados por brasileiros em Portugal. E aqui eu queria chamar a atenção que antes a gente estava acostumada a ver assim, o André Esteves, que é o grande nome do Banco BTG, tem um projeto em Portugal. O Rubem Menin, que é um super empresário, tem um projeto em Portugal. E agora a gente está vendo profissionais liberais que conseguiram fazer um bom pé de meia e que estão investindo em vinhos também em Portugal. Acho que é uma coisa para se pensar, prestar atenção. Eles não são os únicos, é um movimento que eu venho percebendo que está cada vez maior. Além disso, teve também que eu fiz uma entrevista que eu adorei fazer com o Antônio Massanita. O Antônio Massanita é um enólogo irreverente, talvez, mas com certeza que pensa fora da curva, fora da caixa. Eu fui conversar com ele sobre os vinhos do Alentejo, a visão nova que ele tem, a visão que ele tem do Alentejo, e também sobre os vinhos de ilha. Eu gosto muito do projeto dele no Açores, e ele tem também um projeto numa ilha ao norte da Ilha da Madeira, com um vinho que chama Caracol, que é uma delícia de vinho tenso, fresco, salino, gostoso. E além disso, teve todo o evento da Vini Portugal com os mais diversos produtores, vinhos super interessantes, desde os espumantes da Vértice, que eu gostei bastante, teve um espumante do Oswaldo Aranha também com muito tempo de autólise, teve muito branco, muito tinto, né, que eu vou ao longo do tempo escrevendo, postei também bastante no Instagram para quem quiser conferir. Saindo de Portugal, eu queria chamar a atenção para o Guia dos Vinhos, que a gente tem uma newsletter que a gente faz lá, publica também todo final de semana, e eu escrevi essa semana sobre, eu fui a semana passada para a Espanha, eu comentei com vocês e contei um pouco de cava, da questão de denominação, de chuvas, um pouco do que eu já tinha contado aqui nesse vídeo também. Mas eu queria chamar a atenção para um artigo que a semana passada o Beto Gerosa escreveu sobre clube de vinhos. Clube de vinhos é uma ferramenta que eu acho muito útil atualmente,
né? Porque você nunca sabe que vinho comprar, quando comprar, e aí o clube de vinho você acaba te ajudando nessa seleção, tem alguém que seleciona e toda semana, todo mês, você tem o vinho na sua casa. O grande desafio é descobrir qual o perfil do clube de vinho para o seu gosto, mas vale a pena ler a matéria que tem boas dicas. E de internacional, eu queria chamar a atenção para duas coisas. A primeira, a Rússia avisou que ela planeja uma tarifa retaliatória de 200% na importação de vinho europeu, atingindo França, Alemanha e Espanha. Se isso realmente acontecer, os vinhos desses países no mercado russo vão ficar muito caros. E aí vem a questão para onde vai esse vinho. Então isso pode mudar um pouquinho os jogos das forças no mercado e ter produtor aqui oferecendo mais vinho, vamos ver, né? Vinho francês, espanhol e alemão, por causa disso. E o segundo ponto é o seguinte, o Tim Atkin, um crítico inglês, ele publica um report sobre vários países, sobre alguns países. Acabou de sair o que ele fez sobre a Argentina, eu não consegui ler ainda, mas o que eu sei é que ele deu um único 100 pontos, e os 100 pontos que ele deu foi para o vinho Piedra Infinita Supercal 2021, que é um projeto do Sebastião Zucardi, da família Zucardi, lá em Pará de Altamira, feito num terroir muito pequenininho de menos 1 hectare. É um vinho também terroir calcário, muito tenso, mineral, muito interessante. É isso, aproveitando o restinho de luz, um brinde para vocês e até